cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, dê saúde, paz. Que o Senhor venha visitar os lares, as famílias, você que está no carro, você que está viajando, para onde, não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor está indo ao seu alcance e está dando vitória no que você precisa. Vamos clamar ao Senhor, né? Pela palavra que será lida. Hoje a palavra, o estudo será Uzias, vencido pela soberba. Né? O rei Uzias foi vencido pela soberba. Então, vamos clamar ao Senhor. Uzias, já abre a sua Bíblia. Uzias, vencido pela soberba, 2 Crônica, capítulo 26, né? Versículo 3, 5, 11 a 15. Então, vamos clamar ao Senhor. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal, me ajude. Se inscreva no meu canal e me abençoe com a sua presença. Sua presença é preciosa para o Senhor e para mim, porque você estando presente e abençoando o meu canal, está abençoando a palavra de Deus e o Senhor vai falar contigo poderosamente. Então, fecha seus olhos, deixa seu comentário se você gostou do vídeo, o que você achou, o que precisa. Tudo é válido quando a gente faz uma coisa, né? Uma crítica, né, da palavra. De repente você sabe mais do que eu, né? Ninguém sabe mais da palavra de Deus do que o outro. Sempre tem um que sabe mais, um que entende mais, um que sabe discernir mais, né? Então nós temos que ser humilde e saber que sempre existe alguém que conhece mais, que analisa mais. Então vamos orar, né? E o Senhor vai te abençoar no nome poderoso de Jesus, né? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças pelas bênçãos, pelas tuas maravilhas, te damos graças pela salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, falhas e erros. Agora usa-nos conforme a tua vontade e nos conceda a vitória no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônica, capítulo 26, versículo 3 em diante. Olha, a Bíblia fala que vou ler do versículo 1 em diante, que diz assim: Então, Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em seu lugar, em lugar de Amazias, seu pai. Aí diz assim, e este edificou a Elate, e o restituiu a Judá. Depois do rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme
tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aí diz assim, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Ur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram um presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou a torre em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. E tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra, e em tropas, segundo o número da lista feita por mãos de Jeiel, o chanceler de Maassaias, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Viu? Um dos príncipes do rei. Até o versículo 11. Aí diz aqui, vai continuando até o 15. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E apregoou e preparou Uzias para todo o exército escudo e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenções de engenheiro que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem lanças, flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado
até que se tornou forte. Viu? O rei Uzias, um homem que agradou a Deus, um homem que Deus abençoou ele segundo a vontade de Deus, né? Abençoou Uzias, um homem que pelejou, né? Um homem que honrou a Deus, né? Tirou as idolatrias, um homem que buscou a face do Senhor. E a Bíblia diz que porque ele buscou a face do Senhor, ele prosperou. O Senhor prosperou Uzias porque ele se dobrou, se humilhou diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Deus deu vitória a Uzias, né? Aí a Bíblia diz aqui, aí a Bíblia fala aqui, ó. Vamos entrar em 2 Reis 15, versículo de 1 a 7. 2 Reis 15. Ai, 15, versículo de 1 a 7. 2 Reis 15, versículo de 1 a 7, que diz assim: no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, e tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente aos altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor, né? E o Senhor feriu o rei e este ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos altos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Azarias, ele pegou uma lepra, né? Ele pegou uma lepra e a Bíblia diz que, né, ele foi atacado e separaram ele de uma casa, né? Uma casa botaram ele dentro de um quarto, né? E diferente, e ele ali morreu, né? Não teve mais como, não ficou, né? Ele fez algumas coisas para o Senhor, mas ele não foi como tinha que ser, né? Porque senão o Senhor curaria ele da lepra, né? Porque a Bíblia diz, ó, eu vou ler de novo, né? Que diz assim, ó, e no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar
Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Ele era filho de Amazias, rei de Judá. E tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto, viu? Ele fez o que era reto em nome do Senhor, aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Né? O pai dele também fez o que era reto. Tão somente aos altos, eles, olha a Bíblia, está igual em Apocalipse, né? Ele diz que para a igreja, né, de lá de Filadélfia, de outras igrejas, ele disse, ó, você fez isso, 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 mas eu tenho contra ti. É igual aqui, ó. Ó. Tão somente aos altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele não tirou, ele procurou agradar o povo, né? Ele não tirou. Ele procurou agradar o povo, porque o povo sacrificava ainda nos altos e ele não tirou. E isso foi o pecado dele, né? Porque Deus, ele cobrou, né? Ele cobrou. Vê, aí ele pegou uma lepra. Aí diz assim, ó, e o Senhor feriu o rei. O Senhor feriu o rei. O Senhor não passou a mão. O Senhor feriu o rei e este ficou leproso até o dia da sua morte. Deus podia, né, ter misericórdia, mas Deus não achou agradável ter misericórdia dele porque ele quis agradar os outros, não a Deus. Então o Senhor feriu com a lepra e ficou leproso até o dia da sua morte. Então a Bíblia diz, né, que o Senhor, ele é misericordioso, só que depende, né? Depende o que você faz para ele ter misericórdia de ti. Se você é uma pessoa, né, como aqui diz, né, aqui fala que, né, Uzias foi vencido pela soberba. Então, né, olha só, hein? Ó, agora entra em 2 Crônica 26. 2 Crônica, capítulo 26. Segunda Crônica 26. Diz assim, então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias era filho de Amazias. Amazias andou na presença do Senhor e, né, e também o rei foi um homem próspero e Azarias também foi um homem abençoado, só que ele pecou, ele tinha que tirar tudo, ele não tinha que ter misericórdia que o povo quer adorar a Deus nos altos, no pecado, acender incenso, isso aí não tem que deixar. Então, e ele quis agradar o homem, não a Deus. E aí foi o que aconteceu com ele, foi uma lepra e ainda ficou separado do povo dele e morreu ali, né? E não foi boa coisa. Então a Bíblia diz aqui, ó, né? Ó, então Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E edificou, este edificou
Elate e o restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias de que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aí diz, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiner e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os meunitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, e a porta da esquina, e a porta do vale, e os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, né? Aí Uzias era um homem, e diz assim, e tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, e que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mãos de Jeiel, chanceler de Maacéias, oficial debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei. E todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E depois das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com força delicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para todo o exército, e escudo, e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, e até fundas para atirar pedras. Ele preparou tudo, né? A Bíblia diz aqui que Uzias era um homem abençoado por Deus, porque fez tudo o que Deus queria, não o que o homem queria, né? Segunda Crônica, entra aí, abre a sua Bíblia em Segunda Crônica, capítulo 26, versículo 16 até o 22. É, 16 até o 22. Olha, até ele pecou, porque olha só, ele andou bem, mas depois Uzias é atacado da lepra.
Olha só, hein? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se, exaltou-se o seu coração, viu? Não pode, você é abençoado, Deus te abençoa, tu honra a Deus, depois tu se exalta o coração, a queda é dura, a queda é dura, né? A Bíblia diz que o Senhor abate o que se exalta, ele abate. E Uzias foi atacado da lepra por se exaltar diante de Deus, se achar como Davi. Davi, ele numerou os homens, ele não devia numerar os homens, mas ele decidiu numerar os homens porque achou que tinha muito homem, que eu tenho poder. E aí Deus falou para ele, sentiu a arrogância dele, falou para ele: qual dos três pecados, usou o profeta e falou: qual dos três pecados que você quer sofrer? Diga, porque você pecou. Foi arrogante, soberbo, né? Não temos que ser arrogantes, tem que ser humilde, porque Deus, ele cobra, né? Aí diz assim, ó: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até que se corromper, viu? O coração dele se exaltou até que se corrompeu e transgrediu contra o Senhor, viu? E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, viu? Ele transgrediu, ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, e ele não devia ter feito isso. Ele transgrediu. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Aí diz assim: e resistiram ao rei Uzias, que lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra da tua parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão, para queimar incenso. E indignando-se, ele pôs contra o sacerdote a lepra, e lhe saiu a testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa. Viu? Ele já estava leproso na testa dele, já estava leproso. Olhou para ele, viu a lepra dele estampado na testa dele. E assim ficou leproso, né? Aí diz assim, e olhou para ele, aí diz assim, ó, vou ler o versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até
ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferirá. Assim ficou o leproso, o rei Uzias, até ao dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quando aos mais dos altos de Uzias, tanto aos primeiros como aos derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com os seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Uzias ficou leproso pelo pecado, né? Ele foi arrogante, ele foi soberbo, ele não temeu a Deus, né? Ele achou que ele podia fazer o que quer e imagina só, pode verificar que todos os reis, a maioria deles de Israel, foi ferido por Deus, porque cometeu pecado da idolatria, da soberba, da arrogância, e foi ferido por Deus. Pode olhar, vê só, eles foram feridos. Você vê, o único que andou certinho foi Amazias, outros que foi leproso, né? Azarias, né? O homem ficou, Azarias, ele no início prosperou, mas depois ele pecou, se tornou arrogante e se achou de entrar no templo do Senhor e sacrificar ali, que ele achou só porque é rei, mas ali o rei não poderia entrar, ali só poderia entrar aquele que era do Senhor, sacerdote do Senhor, né, para oferecer o sacrifício, não o rei. O rei não tem esse poder para fazer as coisas, né? Não tinha esse poder. Então ele invadiu ali e decidiu sacrificar ao Senhor e cometeu um pecado e da soberba. Por isso que o título né? Por isso que o título, essa palavra fala, né? Uzias, vencido pela soberba. Por quê? Porque ele pecou pela soberba gravemente contra o Senhor. E Deus ali cobrou duramente contra ele, né? Aí diz aqui, agora vamos entrar em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Não tem nem capítulo, Provérbios 11, 2. Não existe capítulo em Provérbios. Provérbios 11, 2. Aí diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Vê? Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Né? Vindo a soberba, virá a afronta, viu? Quando vem a soberba, a afronta vem, porque o cara fica tão arrogante e se acha o tal que pode fazer o que quer. Aí
se dá mal, né? Aí ele, já como ele é soberbo, ele acha que tem que afrontar e tem que fazer o que quer. Aí Deus o fere e aí depois fica chorando. Então, está dizendo aí, ele era soberbo, Uzias, ficou soberbo, né? E vindo a soberba virá a afronta, né? Aí diz aqui, entra em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Que diz assim: E digo, pois, o futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu. Ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os seus profetas e derribar os seus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Aí diz, como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono aos olhos, olhos para não virem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi disse: tornem-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilhas e em tropeços por sua retribuição. Escureceu-se-lhe os olhos e para não virem, escureceu-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a subir a salvação aos gentios e para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude.
Aí diz assim, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, fortificarei o meu ministério, para, para ser, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação e das minha carne a salvar alguns deles, porque em sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, segundo, senão a vida entre os mortos. Aí a Bíblia diz aqui, em versículo 16 de Reis, né, Romanos capítulo 11, que diz assim, e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambonzeiro, foi enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva das oliveiras, não te glories contra os ramos, e contra eles te gloriareis. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Né? Nós fomos enxertados porque os ramos foram quebrados, né? Os ramos são o povo de Israel, né? Mas o povo de Israel foi quebrado para que nós fôssemos enxertados na videira, né? Nós podemos, né, estar com Cristo, né? Porque Deus escolheu Israel, mas Israel rejeitou a Cristo, né? E o Senhor abençoou Israel. Aí diz assim, então, para você ver, aí no versículo 20, diz assim, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, né? Deus quebrou para que a gente não soberbeças, mas teme a Deus, né? Aqui, diz aqui, ó, 1 João 15, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João capítulo 2, João capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Viu? Todo soberbo, toda pessoa soberba, altiva, se achando,
ela não é de Deus, ela é do mundo, ela não é de Deus. Deus não habita nas pessoas soberbas, nas arrogantes, né, se achando que pode fazer o que quer, né? Deus não habita, Deus abate o arrogante, abate o soberbo, né? Que as pessoas pensam que pode fazer e ficar assim. Não, não pensa, né, que vai ser abatido. De uma maneira ou de outra, Deus abate. E se acha o rei que pode falar, afrontar e pode falar o que quer, que vai ficar por isso. Mas Deus vê tudo e ele abate o soberbo e bota por terra. Vê? Ele permitiu uma lepra. Os reis pegaram lepras. Deus permitiu, jogou uma lepra e morreu separado, né? Leproso, porque se achou, eu sou tal, eu não pego doença, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E Deus ali e ainda se achou e ainda era. No início ele foi manso e humilde, mas depois ele começou a crescer na soberba. E aí o Senhor abateu, pegou uma lepra, foi separado, ficou num quarto sozinho, não tomou mais o reino e Deus permitiu ele morrer ali, leproso, acabado. Por quê? Porque se achou, né? Ele foi Uzias vencido pela soberba. Ele foi vencido, o Senhor venceu ele pela soberba. Ele foi abatido na arrogância dele e chorou e foi enterrado com os seus pais. Acabou. Como todos os soberbos são abatidos, né? Então, essa é a palavra do Senhor, né? Aí diz assim, versículo 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não habita nele, não está nele. E diz assim, olha só, ele diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Você é soberbo, você se acha que pode, porque isso, Deus, ele abate o soberbo, né? Temos que vigiar, né? Deus abate a pessoa soberba, que se levanta com altivez, com afronta, a língua se levanta, esse tipo de gente será abatido com a ira de Deus e vai para o leito, e o leito não tem conversa fiada, não tem misericórdia. Deus não usa de misericórdia com soberbo, ele usa com ira, ele abate. Aí diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então, vamos agradecer a Deus por tudo. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Tira de nós tudo a altivez, porque nós somos teus servos. Tira de nós tudo que não provém de ti, né? Não queremos se fingir, mas queremos ser separado para a tua vontade, para a tua obra. Perdoa nossos pecados, nos lava com teu sangue, purifica-nos, restaura-nos e nos dá vitória. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão aqui agora. Em nome de Jesus, amém, e que Deus te abençoe. Fique na paz.